local aqui é o ponto final da nossa caminhada. A Grota do Angico, que fica um pouco mais à frente, mas como eu já havia falado, vou passar o contexto histórico aqui e depois quando o outro grupo sair a gente vai lá somente para fotografar, conhecer e retornamos para o nosso restaurante. Aqui a Grota do Angico, como eu já havia falado, foi o palco do massacre envolvendo o Lampião, a Maria Bonita e mais 9 dos seus companheiros. Lá a gente vai encontrar duas cruzes, duas pedras com cruzes diferentes. Tem uma pedra que tem duas cruzes juntas, que foi colocada para homenagear os cangaceiros que foram aqui mortos, colocada pela própria prefeitura aqui da cidade, de Poço Redondo. E a outra cruz do Adrião Pedro de Souza, ele foi o único policial morto aqui no dia do acontecimento, porém ele foi morto por um próprio companheiro de farda. Alguns denominam a morte dele como queima de arquivo, porque falam que ele sabia de segredos que incriminavam o tenente João Bezerra. Então ele se aproveitou da situação para matar o Adrião e colocar a culpa nos cangaceiros. Outros falam que é fogo amigo, que é quando é morto por um próprio companheiro de farda sem a intenção de matar. E outros dizem que os dois, tanto o Adrião quanto o tenente João Bezerra, vieram com muita sede ao pote em relação ao ouro, que aqui foi encontrado com os cangaceiros. E o tenente, ele queria ficar com a maior parte do ouro, não queria repartir em formas iguais para todos. Então, o Adrião não aceitava, começou uma discussão entre eles, e daí ele acabou sendo morto. E outros dizem também que ele tinha caso com a mulher casada, então o marido dessa mulher pagou ao tenente para que matasse ele aqui. Então, existem várias hipóteses aí, só que quando o tenente chegou lá na cidade de Piranhas, afirmou que tinha sido os cangaceiros, porém os cangaceiros eles não reagiram de forma alguma aqui no massacre, porque eles foram pegos ressacados, eles tinham bebido muito na noite anterior, então eles foram pegos despreparados e não chegaram a reagir de forma alguma, e depois eu vou explicar tudo isso melhor para vocês durante o contexto. Segundo os historiadores e os pesquisadores da história do cangaço, eles falam que o Lampião estava aqui no dia 28 de julho de 1938 porque pretendia montar uma reunião com todos os seus cangaceiros para montar uma estratégia para matar o maior matador de cangaceiros, que se chamava José Rufino. E também o Lampião, ele pretendia passar a liderança do seu bando para o Corisco, o seu braço direito, porque ele ia largar o movimento para criar sua filha juntamente com Maria Bonita. O Lampião, ele não aceitava que crianças fossem criadas dentro do cangaço. Ele dizia que choro de criança era pior do que chocalho de cabra, se ouvia léguas de distância, então isso seria muito fácil para que eles fossem pegos ou achados por qualquer um onde eles estivessem. E daí, sempre que alguma mulher tinha filho, eles davam para que casais de vaqueiros ou padres ou qualquer outra pessoa de sua confiança para criar os seus filhos. E o Lampião, ele deu a sua filha para que um casal de vaqueiros chamado Severo e Aurora, que residia aqui no município de Poço Redondo, que na época se chamava Porto da Folha. Então, o Lampião deu a sua filha, a Expedita Ferreira de Nunes, que até hoje é viva, reside na capital sergipana, em Aracaju. E no dia de todo o acontecimento, quando o Lampião ia largar para viver a sua vida com a família dele, ela tinha 5 anos de idade e atualmente ela tem 95 anos de idade. E daí, pessoal, ele acabou se despedindo tanto do cangaço como também da vida, porque ele não teve tempo de ver a sua filha. O Lampião, ele estava esperando o Corisco até aqui, só que o Corisco não chegou até aqui a tempo. Ele dizia que o Lampião que não vinha para cá, porque grota de uma só entrada era pior do que cova de defunto. E daí ele acabou ficando na cidade de Pão de Açúcar, que fica no estado de Alagoas, e não chegou até aqui a tempo. O Lampião ele não costumava passar mais de 3 dias em um só local. Eles eram nômades, viviam sempre de um local para outro, não tinha morada fixa, residência fixa. E ele viu a necessidade de se comprar mais mantimentos, porque os mantimentos dele já estavam acabando. E ele pediu para que o seu coiteiro Pedro de Cândido fosse até a cidade de Piranhas, até a Feira Livre. O Pedro de Cândido era o coiteiro e amigo pessoal de Lampião. Ele era dono de todas essas terras aqui e residia no povoado Entre Montes, que era onde ele tinha um pequeno comércio. Só que quando ele chegou até a Feira Livre, pessoal,
A população desconfiou, porque ele já era bastante conhecido por lá. Como ele tinha um pequeno comércio, ele sempre ia lá para comprar as suas coisas, e as pessoas também sabiam que ele tinha poucas condições financeiras, e não podia comprar tão absurdamente daquela forma, porque ele comprou de sacos e mais sacos, e daí a população começou a desconfiar, e foi a partir daí que entrou em cena o Joca Bernardes, que é conhecido como Judas de Angicos, porque foi ele que entregou o Lampião. Ele também era coiteiro do Lampião, só que ele era conhecido como coiteiro coitado, porque não sabia em que lado ficava. Ora estava do lado dos policiais, outra hora estava do lado dos cangaceiros, então o Lampião não tinha tanta confiança nele. E daí ele tinha ciúmes e inveja do Pedro de Cândido, porque o Lampião possuía bem mais confiança nele, como também ele era apaixonado pela sua amante. Então ele juntou uma coisa com a outra e decidiu entregar ele aos policiais. Ele foi até o Aniceto Rodrigues e falou que era um soldado da Volante e falou que apertasse Pedro porque ele sabia exatamente onde Lampião estava. O Aniceto ele teve a ideia de ir até a Feira Livre e fazer com que circulasse uma informação falsa dizendo que naquele momento todos ficassem tranquilos porque toda a força volante estava indo combater Lampião e seu bando na cidade de Canapi, que fica a muitos quilômetros de distância de Piranhas. Só que a ideia dele era que o Pedro ouvisse essa informação e quando ele retornasse até a grota, tranquilizasse o Lampião. E quando eles mais se sentissem à vontade aqui, eles já estariam atacando. E foi justamente isso que aconteceu. Quando Pedro retornou, falou para o Lampião que aquele não tinha nada a temer. E se o Lampião já se sentia bastante à vontade aqui, confiante, ele passou a ficar mais ainda. Porque além do apoio do Pedro de Cândido, que era o seu coiteiro, ele também tinha um apoio do interventor do estado de Sergipe. O interventor era o Nidos de Carvalho. Ele falava que quem ouvisse falar do Lampião, fizesse de conta de que não ouviu e nem viu nada, porque é aquela velha história, quem não pode com seu inimigo, se junte a ele. Então ele preferia dar apoio a ele do que se tornar o seu inimigo. E daí, o Lampião, como eu já havia falado, passou a se sentir mais à vontade ainda. Tanto é que nesse dia ele se relaxou muito aqui na grota, que ele até dispensou na noite anterior seus sentinelas de ponta de serra, que eram os homens responsáveis por fazer a vigília do local, que ficavam espalhados ao redor dos cangaceiros para fazer a vigília do local, a segurança, e ele até dispensou os sentinelas de ponta de serra, então ele estava se sentindo bastante à vontade aqui, não contava com que nada disso pudesse acontecer. O Aniceto, quando ele recebeu essa informação do Joca Bernardes, ele foi até a antiga estação ferroviária da cidade de Piranhas, que hoje é o atual Museu do Cangaço, e ele mandou um telegrama de forma codificada para o tenente João Bezerra, que estava no momento na cidade de Pedras, que hoje é a atual Delmiro Gouveia, Alagoas, que fica próximo à cidade de Piranhas. E ele falava nesse telegrama que viesse depressa porque o boi estava no pasto. O tenente entendeu a mensagem, entendeu o que ele quis dizer, reuniu todos os seus policiais e veio depressa até a cidade de Piranhas. Chegando lá, os policiais eles se reuniram e alugaram pequenas embarcações, conhecidas como toldas, embarcações essas movidas à vela, e eles desceram navegando pelo Rio São Francisco, onde o seu primeiro ponto de parada foi na fazenda Remanso, que fica no estado de Alagoas, aqui do outro lado do rio. Vocês devem saber que o rio ele faz a divisão dos estados. Essa parte em que estamos é Sergipe e o outro lado do rio é Alagoas. Então eles pararam lá na fazenda Remanso e mandaram 2 soldados ir até o povoado Entre Montes, capturar o Pedro de Cândido, onde ele residia, e trouxeram ele até essa fazenda. Quando chegaram lá, eles começaram a fazer uma espécie de interrogatório, e a cada pergunta que o Pedro não respondia, era simplesmente arrancado uma unha a bico de punhal. E ele não aguentou a tortura, eram tanto torturas físicas quanto também psicológicas, e os policiais tentavam fazer a todo custo para que o Pedro entregasse onde estava o Lampião. Ele não aguentou as torturas e acabou falando onde o Lampião estava. E os policiais obrigaram que eles trouxessem eles até o Alto das Perdidas, que é um local um pouco mais acima aqui da grota, que fica a 5 minutinhos daqui. E quando chegaram lá, era por volta das 10 horas da noite do dia anterior, eles puderam ouvir os festejos aqui da grota que os cangaceiros estavam fazendo. Estavam comemorando bastante, já que se tratava da despedida do rei do cangaço. Então ele dispensou Pedro de Cândido, pediu para que eles voltassem, e eles aguardaram até o outro dia, até o amanhecer, porque
pegariam eles ressacados e não teriam nenhuma tentativa de revidar. E foi por volta das 5 horas da manhã, o horário em que tudo aconteceu, para ser mais específica. Depois que o primeiro tiro partiu do lado do poço do Tamanduá, o Lampião pôde ouvir nitidamente aqui esse tiro, já que é um pouco próximo, e também era amanhecer do dia, muito silêncio. E quando ele saiu da sua tenda, quando a gente for para a grota, eu vou mostrar exatamente o local da tenda, o local que ele morreu, que a Maria Bonita morreu, que ela foi degolada. E daí, quando ele saiu da sua tenda, ele foi o primeiro a ser atingido com um tiro. Ele morreu na hora, no local, e depois a Maria Bonita foi tentar ir até ele para acordá-lo. Ela foi a segunda a ser atingida, mas ela caiu apenas imóvel. Ela levou um tiro apenas na sua virilha, outro na sua região umbilical esquerda. E ela ficou apenas imóvel, mas ainda estava lúcida e pôde presenciar os 15 minutos de tiro que aconteceram aqui dentro da Grota do Angico. Depois dele, mais 9 dos seus cangaceiros foram executados. E quando a poeira baixou e que o silêncio tomou conta daqui do local, os policiais puderam perceber que a Maria Bonita estava agonizando. E foi quando Pantas de Godói foi até ela, perguntou para ela sobre o ouro, e ela desconversou, falou que não fizesse aquilo porque ela ainda tinha uma filha para criar, só que ele não quis saber, puxou o seu facão da marca Jacaré e degolou ela ainda viva, e em entrevista ele chegou a dizer que da primeira ele não conseguiu, mas que da segunda ele arrancou a cabeça dela ainda viva, e depois dela eles tiveram a ideia de degolar todas as cabeças, porque como eu disse, eles estavam em pequenas embarcações e não podiam levar daqui todos os corpos. E eles também precisavam de uma prova de que tinham matado o rei do cangaço, já que eles seriam muito bem recompensados por isso, porque na época o governo estava pagando 100 mil contos de réis, que hoje é avaliado em milhões de reais. Então eles precisavam dessa prova e levaram daqui as cabeças em latas de querosene e cal. E expuseram essas cabeças no palácio Dom Pedro II, que hoje é a atual sede da prefeitura da cidade de Piranhas, que fica lá no centro histórico. Depois disso, eles fizeram uma espécie de turnê macabra pelos estados do Nordeste, por onde eles passavam, eles colocavam essas cabeças em exposição, a própria população ainda costumava apedrejar essas cabeças. E depois disso, elas foram estudadas por 31 anos no Instituto Nina Rodrigues, Instituto Médico Legal que fica na cidade de Salvador, Instituto Nina Rodrigues. E depois disso elas foram enterradas no cemitério Quinta dos Lázaros, que também fica em Salvador. E quando foi em 2002, a filha de Lampião, Maria Bonita, a Expedita Feira de Nunes, ela entrou com ação na justiça para poder tomar posse dos crânios dos seus pais, para que ela mesma pudesse fazer um sepultamento da família. Então ela conseguiu, ainda estar com ela, só que ela não revela nem onde estão e nem como estão esses crânios. E daí, em relação aos cangaceiros que puderam escapar, que eu havia falado para vocês, no dia do acontecimento eram 35 cangaceiros. 24 conseguiram escapar, morrendo aqui apenas 11. Essa região aqui ficou em aberta, que ficou responsável de fechar o Aniceto Rodrigues, como já havia falado, outra região, o Francisco Ferreira de Melo, e central, o João Bezerra, que era o tenente. Então essa região aqui ela ficou em aberta porque o Aniceto Rodrigues ele recuou, disse que se perdeu em meio à vegetação, só que na verdade ele teve medo de combater o bando, e os policiais, antes de virem atacar aqui, eles precisaram tomar muita cachaça para poder se encorajar. Então mesmo assim não foi o suficiente, porque ele acabou recuando, e foi por onde escaparam os 24 cangaceiros na falha que houve no cerco. E, pessoal, depois que o Corisco ele ficou sabendo de tudo que tinha acontecido aqui, ele foi procurar o responsável pela quem tinha sido o traidor. Ele realmente achou que foi o Joca Bernardes, só que ele, de nada não tinha besta, ele não ia se entregar, colocar a culpa nele, e ele acabou colocando a culpa em uma família de inocentes que não tinha nada a ver com a história, que era a família do Domingo Patos, que realmente acabou pagando pato, porque o Corisco foi lá, matou todos inocentemente, que não tinha nada a ver com a história, degolou todas as cabeças, e ele não chegou a matar mais ainda algumas crianças, porque a sua esposa Dadá evitou que uma tragédia maior acontecesse, e ele degolou todas as cabeças e obrigou que um menino de 14 anos levasse um jumento até onde estava o tenente João Bezerra, na cidade de Pedras, e com um bilhete muito afrontoso, também em que dizia:
Tenente Prestes Bezerra, para vingar a morte de meu capitão, espero que faça dessas cabeças uma grande buchada e que delas você sente e coma. Assinado eu Corisco, o vulgo Diabo Loiro. Se ele já era perseguido, depois dessa afronta ele passou a ser mais perseguido ainda, e foi quando em um confronto com os policiais ele acabou sendo morto. A sua esposa Dadá tentou levar ainda o movimento à frente, só que os homens não aceitavam ser comandados por uma mulher, e foi quando o movimento enfraqueceu e teve o seu fim, 2 anos após a morte do Lampião, em 1940. E a Dadá, ela foi a primeira mulher em pegar em armas dentro do cangaço. E sobre a entrada das mulheres também para o movimento, a Maria Bonita foi a única que entrou por livre e espontânea vontade. Em uma das passagens que o Lampião fez pelo seu estado na Bahia, ele acabou se apaixonando por ela, como ela também, e vice-versa. E daí ela decidiu por livre e espontânea vontade fugir com ele e se casar. Só que as demais mulheres, elas eram carregadas das suas casas, quando os cangaceiros passavam, se apaixonavam por elas. Eles estupravam ela algumas vezes, carregavam das suas casas e elas não tinham nada o que fazer, porque se recusassem, eles ameaçavam as suas famílias. Então, era assim que acontecia. E também sobre os crimes que o Lampião chegou a cometer. Hoje a gente não tem, os pesquisadores da história do cangaço não tem nenhuma estimativa de quantos crimes o Lampião chegou a cometer, porque os policiais também, eles se vestiam semelhantes aos cangaceiros, e naquela época ninguém sabia, as pessoas somente ouviam falar do Lampião. Ninguém nunca tinha visto uma fotografia, não sabia quem era, somente era bastante temido por todo o Nordeste. Então os policiais se aproveitavam dessa situação, se vestiam semelhante aos cangaceiros, assim com essa roupa, e matavam, roubavam, estupravam, não vitimizando os cangaceiros, porque eles também cometiam várias atrocidades, mas também, como eu estou falando, a gente não tem uma estimativa de quantos crimes o Lampião chegou a cometer, justamente por conta disso. E, pessoal, se foi a famosa pergunta que todo mundo sempre me faz, herói ou bandido? E eu sempre digo que um sobrevivente. O Lampião, ele entrou, os cangaceiros ele entravam para o cangaço, mas por uma questão de sobrevivência. O Lampião, essa era a intenção do cangaço em si, mas o Lampião, a intenção pessoal dele era vingar a morte de seu pai. Ele pôde presenciar a morte de seu pai, que foi morto injustamente por um policial a mando de um coronel. Naquela época o coronelismo ele predominava bastante. Os coronéis iam até as fazendas de pessoas humildes e tomavam daquelas pessoas as poucas condições necessárias que tinham, que eram as suas casas. Então deixava essas pessoas desabrigadas. E além da morte de seu pai, que ele pôde presenciar também um Lampião todo revoltado com essa situação do coronelismo, ele entrou para o cangaço para combater o coronelismo e também ser contra todo o sistema da época. E também é um livro, Lampião, a Raposa das Caatingas, o autor fala que nem herói, nem bandido, apenas um sertanejo à moda do seu tempo, que procurava combater as injustiças sociais que prevalecia bastante naquela época. Então isso é uma opinião pessoal de cada um, que fica aí a critério de cada um decidir o que quiser. Pessoal, em nome do espaço do restaurante Ecopark, eu agradeço a todos vocês pela atenção. Se ficou alguma dúvida, algo que queiram perguntar, eu estou à disposição. E os cavalos? Os cavalos? Ainda tem alguns por aí espalhados. Não, estou brincando. Só uma curiosidade.